Pessoal, vamos tratar agora do artigo 177 do Código Penal, fraudes e abusos na fundação ou administração de sociedades por ações. Então diz lá o tipo, promover a fundação de sociedade por ações, fazendo em prospecto ou em comunicação ao público ou à Assembleia afirmação falsa sobre a constituição da sociedade ou ocultando fraudulentamente fato a ela relativo. Bom, a primeira coisa que a gente tem aqui é um crime que ele está se referindo à promoção da fundação da sociedade. Ela ainda não está constituída. Quando a gente fala em promover, a gente está pensando em fomentar, causar, dar impulso, gerar, originar, criar a associação. Quando ele fala em prospecto, né, porque ele vai promover a fundação Sociedade por Ações, fazendo em prospecto, né, que nada mais é que aqueles pequenos impressos, né, próprios para divulgação, propaganda, né, em prospecto ou em comunicação ao público, comunicação de qualquer forma, né, pode ser por meio de escritos, por meio de mensagens, vídeos, lives, seja lá o que for, alguma forma de se comunicar ao público, ou seja, ao público em geral, né, ou à assembleia, né, se ele de repente convocar pessoas para uma assembleia, né, de constituição de sociedade, de uma sociedade, né, afirmação falsa sobre a constituição da sociedade ou ocultando fraudulentamente fato ela relativo. Então o tipo tem duas partes. A primeira parte que vai até aqui, ó, afirmação falsa sobre constituição de sociedade, né? Ele faz a divulgação da constituição de uma sociedade que efetivamente não existe, ou então ele oculta fraudulentamente um fato a ela relativo, né? Um fato relativo à sociedade. Aí na segunda parte do artigo a gente está tratando de uma sociedade que já foi constituída, mas ela deve ter algum problema que ele não quer, por algum motivo, né, que apareça, por algum motivo que isso chegue ao conhecimento das pessoas. Né? Um outro detalhe aqui, o nomen iuris, né, ele fala em sociedade por ações. Então significa que o tipo, né, quando ele fala no seu caput em sociedade, a gente está tratando de sociedade por ações. Quais são as sociedades por ações? Né? São as SAs, sociedades anônimas, ou as sociedades em comandita simples. Né? Não vou entrar nessa questão aí, né, porque isso é uma questão lá de direito empresarial, que vocês devem estar estudando as sociedades, e vocês vão estudar esse tipo de sociedade. Sociedade anônima e sociedade comandita por ações. Tem a comandita simples e tem a comandita por ações. Sujeito ativo aqui, quem promove essa divulgação. Né? O passivo, aquela pessoa que subscreveu a ação, ou seja, que comprou a ação, né? Aquele que adquiriu o capital social da empresa. Né? Esse é o sujeito passivo. A gente aqui é um crime que ele é punido a título de dolo, não a título de culpa. E é interessante aqui, ó, que há autores que dizem que é um dolo direto, genérico, e outros dizem que há um dolo específico aqui. Por que o dolo específico? Quando ele fala que promover a fundação de sociedade por ações, né? Fazendo afirmação falsa ou ocultando, né? Quer dizer, há quem encontra que, quando ele fala que a fundação é de sociedade por ações, que é um dolo específico. É discutível isso aí na doutrina, a maioria entendendo que a gente está tratando, na verdade, de um dolo genérico. Né? Eu também vejo mais aqui um dolo genérico do que um dolo específico. Né? Pela pena, a gente verifica aqui que ele é um crime subsidiário, né? Porque ele vem dizendo o seguinte, ó, pena reclusão de 1 a 4 anos e multa se o fato não constitui crime contra a economia popular. O crime contra a economia popular está previsto lá na Lei 1521, de 1951, e lá tem vários tipos, né? Há uma discussão doutrinária, né, se a lei dos crimes contra a economia popular, que é essa lei 1521-51, ela não foi revogada
pelo Código de Defesa do Consumidor e pela lei que trata dos crimes contra as relações de consumo. Há autores que entendem que foi, autores que entendem que não, e há autores que entendem que foi, exceto no crime de usura, né? Como a gente não tem visto quase crimes dessa natureza, eu não tenho visto também decisões, né, ou uma tendência desta ou daquela opinião, né? Mas, enfim, né, a gente tem aí essa discussão também, né? O parágrafo 1º traz as figuras equiparadas. Incorre na mesma pena se o fato não constitui crime contra a economia popular. Da mesma forma, as figuras equiparadas também são subsidiárias. Precisa ver se não se enquadra lá na lei contra a economia popular, né? E se enquadrar, se aplica lá. Se não se enquadrar, a gente tem aqui o Código Penal, né? Se aplica o Código Penal. Então vamos lá, inciso 1. E aqui, nas figuras equiparadas, a gente vai ver que ele já está tratando da sociedade constituída e não da sociedade a constituir, como no caput, tá? Na primeira parte do caput. Então, inciso 1. O diretor, o gerente ou o fiscal de sociedade por ações, que em prospecto, relatório, parecer, balanço ou comunicação ao público ou à assembleia, faz afirmação falsa sobre as condições econômicas da sociedade ou oculta fraudulentamente, no todo ou em parte, fato a ela relativo. O que quer dizer isso aqui, né? Se você tem uma ideia, né, um objetivo de venda de ações, você tem que demonstrar a saúde financeira daquela empresa, daquela sociedade, senão ninguém quer saber, ninguém quer comprar, né, coisa que está quebrada. Claro que a gente tem alguns fundos perdidos aí que fundos econômicos, né, principalmente estrangeiros, que eles compram, né, as chamadas chamado fundo abutre, né, que ele acaba comprando esse tipo de empresa porque ele consegue reerguer ela, investir dinheiro, reerguer e tal, e fazer com que ela cresça. Não é bem o caso aqui que a gente está tratando. Aqui é uma maquiagem, né, na situação econômico-financeira da sociedade para fazer com que as pessoas se interessem na aquisição das ações, né? E vejam o seguinte, né, que aqui a gente tem já o sujeito ativo determinado no próprio tipo, né? O próprio tipo já vem dizendo quem é o sujeito ativo. O sujeito passivo é aquele que investe, aquele que quer investir, né? Inciso 2. O diretor, o gerente ou o fiscal que promove por qualquer artifício falsa cotação das ações e de outros títulos da sociedade. O que ele quer dizer isso aqui? É o valor das ações, o valor dos títulos, né? Ele faz uma cotação lá, na verdade o valor das ações lá, chutando aí, é de R$1 a ação, ele coloca lá que o valor são R$2, né? Cada ação custa R$2. Então ele super eleva o valor, né, com o objetivo das pessoas comprarem, acreditando que é uma ação valiosa, e no fim vão acabar perdendo dinheiro. Embora a gente esteja falando aqui de sociedades e tal, mas o crime protege aqui o patrimônio, é o investidor, né, aquele que vai comprar a ação, aquele que vai subscrever a ação, vai comprar o título. É ele que o patrimônio dele que está se tentando proteger aqui. Inciso 3º. O diretor ou gerente que toma empréstimo à sociedade ou usa em proveito próprio de terceiro dos bens ou haveres sociais sem prévia autorização da Assembleia Geral. É engraçado aqui, né? É porque a sociedade, ela deve ter o patrimônio dela distinto dos sócios, distinto dos seus gerentes, dos seus administradores, diretores, né? O patrimônio é dela, que deve ser usado só em benefício dela, não em benefício de outras pessoas. É possível que isso aconteça desde que a Assembleia autorize. Se a Assembleia não autorizar, isso não é possível acontecer, né? E por que pode ser considerado um crime? Porque é o patrimônio dos acionistas, né, que está em jogo. 4. O diretor ou gerente que compra ou vende por conta da sociedade ações por ela emitidas, salvo quando a lei o permite, né? Não, perdão, em branco também, assim como o anterior, que precisa da Assembleia. Aqui a gente precisa ver a lei. O que ele procura proteger aqui? A manipulação de mercado, né? Se o cara puder comprar ou vender as ações que ele mesmo emite, né? A hora que a ação está baixa, ele vai lá e compra, a hora que ela está alta, ele vende, quer dizer, ele começa a manipular o mercado, né? Esse não é o objetivo, não é o que se pretende, né?
5. O diretor ou gerente que, como garantia de crédito social, aceita em penhor em caução ações da própria sociedade. Ué, não tem cabimento a sociedade ser credora e fiadora ao mesmo tempo, né? Então eu empresto para o meu sócio e eu sou o fiador. Se ele não pagar, eu pago o que eu emprestei. É umas coisas meio absurdas, né? A lei que trata lá dos crimes do colarinho branco, 7.492, se não me engano, ela também vem trazendo às instituições financeiras essa proibição, né? Não tem sentido uma coisa dessa, né? Ser credor e fiador ao mesmo tempo. 6. O diretor ou gerente que na falta de balanço, em desacordo com este ou mediante balanço falso, distribui lucros ou dividendos fictícios. A distribuição de lucros, né, de uma empresa, principalmente de uma sociedade anônima, ela depende daquilo que o balanço traz. O que é o balanço? É o resumo da sua receita e despesa, né, daquilo que ela recebeu, daquilo que ela gastou e do lucro líquido que é apto a ser dividido aos acionistas. Não tem cabimento, né, se dividir esse lucro sem que, ou não dividir, né, sem que se apresente um balanço. O valor foi esse. E o dispositivo não fala só em não apresentar, fala em apresentar falsamente, né, fraudulentamente. Né, a gente tem um crime mesmo. Por quê? Porque a saúde financeira da sociedade é importante. De repente, ele, para mostrar uma saúde financeira boa, ele começa a distribuir lucros, né, para os acionistas, né, quando na verdade não tem. Quando na verdade ela está no vermelho. Então, né, ele pode dar em primeiro momento aquela ideia, opa, estou ganhando. Tá, mas depois o rombo vai ser muito maior. Tá? 7. O diretor, o gerente ou fiscal que por interposta pessoa, conluiado, né, em conluio, né, com acionista, consegue aprovação de conta ou parecer. Então, na verdade, aqui, voltando àquela ideia que o balanço deve ter sempre superávit, déficit, né, deve trazer essas informações aqui, a gente está tratando aqui daquela manobra, né, feita entre diretor, gerente e fiscal, ou uma outra pessoa, um terceiro, né, interposta pessoa, um terceiro, né, em acordo eles conseguem a aprovação da conta ou parecer, ou seja, eles se acertam lá, ó, vamos aprovar, tá, ninguém vai ver e vai passar e tudo bem, né, e de repente os acionistas estão sendo prejudicados no seu patrimônio aí. 9. O representante da sociedade anônima estrangeira, não, desculpa, o 8º, o liquidante nos casos números 1, 2, 3, são aquelas empresas que entram em liquidação, principalmente as instituições financeiras, né? Então, para elas também se aplica, né? Nos casos do inciso 1, 2, 3, 4, 5 e 7, né? Só não no caso do inciso 6. O 9, o representante da sociedade anônima estrangeira autorizado a funcionar no país que pratica os atos mencionados dos números 1 e 2, né? Não vou voltar lá no I12, depois vocês olham aqui, sempre lembrando que a gente tem muita empresa estrangeira de sociedade anônima, né? Exemplo aí, que são companhias, né, que a gente fala, Coca-Cola, Shell, todas essas empresas grandes aí, transnacionais, né, elas se enquadram aqui. O parágrafo 2º, ele traz um crime que ele é meio complicado, quando ele fala aqui, ó. Incorre na pena de detenção de 6 meses a 2 anos em multa o acionista que, a fim de obter vantagem especial, a fim de obter vantagem para si ou para outra, negocia o voto nas deliberações de Assembleia Geral. Se isso aqui fosse no Congresso, né, a gente ia ter crime toda hora lá, né? Mas a negociação de voto, né, o que o administrador, o acionista, né, ele, para ter uma vantagem, negocia com alguém lá o voto que ele precisa para se beneficiar. Esse tipo aqui, embora ele seja bem, vamos dizer assim, genérico, a lei das sociedades anônimas, ela vem possibilitando a negociação de votos. Então, a gente interpreta esse tipo do parágrafo 2º, né, ou seja, só é crime essa negociação de votos quando não obedece às formalidades estabelecidas na lei das SAs, né? A lei 6404, esse tem aqui. Não tem, é 6404/76.
6404/76, Lei das Sociedades Anônimas. Então ela vem lá trazendo lá as situações em que é possível negociação de voto. Se for fora dessa situação, a gente vai ter o crime também. A gente tem uma outra situação que não se aplica mais, né, mas que já aconteceu, de extinção da punibilidade. Né? Então, veio um decreto-lei 286 de 1967, que ele dizia da extinção da punibilidade nos casos contábeis relativos a títulos registrados. Né? Houve um perdão naquela ocasião lá em que se permitiu que alguns erros, né, fossem corrigidos e que os administradores lá, eles tomassem uma nova atitude. Ocorria naquela época lá como um refis, né? Isso lá em 67, né? Hoje já não tem mais, tá? Hoje não tem mais essa causa de extinção da punibilidade. Parágrafo 2º. Maravilha aí? Grande abraço, hein?